Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 18 de outubro, dia de São Lucas Evangelista. Lucas foi apóstolo do Senhor, evangelista e autor dos Atos dos Apóstolos. É o escrito da mansidão de Cristo. Foi fiel companheiro do apóstolo Paulo, que o chamou de amado médico. Traz no Evangelho os relatos da infância de Jesus. Fala principalmente dos simples e da abundante misericórdia de Deus para com os pobres e sofredores. Nos Atos dos Apóstolos traça o retrato ideal da Igreja. Somos herdeiros da riqueza da fé, plantada no coração do mundo pelos apóstolos. Louvemos a Deus por tão bela existência que frutificou no mundo. Hoje é o dia do médico. A eles uma prece para que exerçam com dignidade sua importante profissão. Então, a todos os meus médicos que cuidam de mim, o meu grande abraço e meus parabéns para o dia de hoje. É interessante observar que, como foi colocado no início, nesse comentário inicial, Lucas era ligado a Paulo, Mateus era ligado a Pedro. Então, são dois evangelistas, se nós olharmos o evangelho mateano, ele é bem petrino, Eu te entregarei a chave do reino dos céus. E o evangelho de Lucas ele é bem paulino mesmo, na sua essência. É interessante como a convivência deles acabou influenciando na narração dos seus evangelhos. Então, que São Lucas interceda por nós. Naquele tempo, Evangelho de Lucas 10, 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. É interessante observarmos que, como era um evangelista, o texto é um texto daquilo que chamamos de liturgia própria do evangelista, do apóstolo, melhor dizendo, vemos o que? O envio dos apóstolos, na sua primeira experiência sem Jesus. Chama a atenção 2 a 2, ou seja, o discípulo nunca deve andar sozinho. Ele sempre deve andar com alguém. Chama a atenção esse primeiro aspecto. É interessante observar que os 72 discípulos foram enviados num momento, numa situação muito especiais. Jesus iniciou seu ministério, a sua missão, preparou e mandou, enviou. Como um estágio, poderíamos dizer, porque o envio definitivo se dá quando ele morre. Que ele vem, aparece ressuscitado e lhes comunica o seu espírito. Aí é o envio definitivo. Aqui foi um envio provisório, um envio transitório, como se fosse um estágio probatório. Mesmo sem poder de fazer milagres, o que naquele tempo chamava atenção para a pessoa de Jesus, temos que continuar a missão que ele confia a nós, ou seja, nós não temos poder de fazer milagres, O que nós podemos fazer é orar uns para os outros, ajudar uns aos outros, mas isso também não impede que Deus realize milagres, Poder específico de milagres? Não temos, mas Deus pode fazer sim, Se nós realmente nos tornarmos instrumento de Deus e abrirmos literalmente o nosso coração a Ele e nos colocarmos à disposição dEle, Ele pode sim realizar milagres através de nós, por que não? Tudo se dá mediante a nossa fé. Com os discípulos não foi diferente, Eles eram seres humanos como nós, com as suas fraquezas, com as suas misérias, com os seus pecados, com as suas dúvidas, com a sua incredulidade. Mas isso não os diminuiu diante de Deus.
Deus se utilizou deles para a propagação do Evangelho de seu Filho, para o anúncio da mensagem da construção do reino dos céus. Portanto, Deus sempre pode atuar através de nós, como atuou através de Lucas. Então, tudo depende se nós estivermos realmente dispostos a abrir o nosso coração a Ele. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.